Olá, esse é mais um programa TV Naik, nosso convidado hoje, Neto Bonatelli. Neto, obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, como eu te disse, é uma honra para mim estar aqui, poder falar um pouquinho de vida, poder falar um pouquinho de superação, das coisas que aconteceram aí nesses anos comigo. Neto, eu quero que você, vamos no ponto direto, você teve Covid, como foi essa experiência com você na questão do Covid? Você ficou internado, precisou de oxigênio, passou muita coisa na sua cabeça, o que mexeu com você? Cara, foi a fase que mais mexeu comigo na vida. Eu sempre fui um cara atleta, né? Sempre fui um cara que fisicamente sempre estive bem e eu me achava imbatível em relação ao Covid. Eu falava, cara, eu não vou pegar Covid porque eu me alimento bem. E o dia que eu descobri que eu estava com Covid, eu entrei em pânico total. Porque, apesar de eu ter uma mente forte, são nessas horas que você coloca isso à prova, né? Mas foi muito difícil para mim, porque eu peguei o Covid em 8 dias, no 8º dia eu fui internado, no 5º dia eu já estava com 50% dos pulmões, no 8º dia eu entrei na internação com mais de 75% dos pulmões tomados. Então, numa situação muito delicada, muito difícil. Eu fui internado em São Paulo, acabei indo para São Paulo, para o Einstein lá. E nessa chegada foi onde talvez eu mais tenha assustado, porque quando me falaram de intubação, eu já estava num ponto que já era para eu ter sido intubado e eu disse, cara, não quero, eu quero que seja o último recurso. E daí foram 12, 14 dias de luta. Cansaço, né, Neto? Muito. Eu tive que criar rotinas. Aí nos primeiros dias foi muito difícil porque você perde o chão, você fica desestabilizado. Quando você descobre uma doença, quando você descobre que você pode não passar do dia seguinte, e eu estava numa situação onde eu não conseguia erguer o braço, tinha que descer do carro e sentar numa cadeira de roda, porque eu não conseguia andar, falta ar, né? A sensação de você não ter ar, você não conseguir respirar, é um negócio surreal. É um negócio que, cara, a gente obviamente não deseja para ninguém e sabe como que é complexo isso. E aí eu tive que lutar primeiro comigo mesmo, e aí que é onde eu acho que fica a maior lição assim, para mim, que é a luta que a gente tem conosco contra os pensamentos negativos, contra a falta de crença de que aquela situação é reversível e tudo é reversível. No cenário mental, né? E eu fui aprendendo do primeiro até o dia da minha saída a criar rotinas, a fisioterapia. Mas a história foi pesada, porque eu tive os dois pulmões perfurados, eu tive enfisema subcutâneo, eu quase tive trombose e embolia pulmonar, mas quase. Então foi uma situação grave. Você teve risco de óbito. Sim. E olha que interessante, hoje você está aqui, passou por tudo isso, uma doença que tem uma letalidade, quer dizer, uma mortalidade considerável, sequelas consideráveis, e você está bem, fazendo atividade física, e a cabeça mudou antes e depois disso, né? Os valores a pequenas coisas, valores a que nós não dávamos valor, né? Eu acho que isso que o ser humano às vezes busca tanta coisa e na verdade busca no seu interior, começar com isso. Eu queria que o Neto falasse um pouco do livro Transformação. O que você quer passar para nós com esse livro? O que te motivou a fazer esse livro? A minha história, eu passei por algumas fases de vida. A primeira foi lá quando eu tinha meus 13 anos e me tornei um usuário de droga aos 13 anos. E até os 27 eu vivi num mundo onde literalmente era um submundo, na verdade. Não era um mundo, era um mundo difícil, um mundo que eu tinha que sobreviver para poder usar a droga numa fase da vida. E em 2007 eu comecei a me confrontar sobre isso, a buscar sair daquela situação, porque eu sabia que era um caminho que ou era morte ou era prisão. Não tinha outro caminho. E eu tive um encontro com Deus surreal, assim, tipo uma experiência sobrenatural mesmo, partida do meu desejo de transformação, partida do meu desejo de mudança, porque eu queria sair daquela vida, não sabia como, não tinha a mínima noção de como eu poderia fazer. Comecei a buscar isso espiritualmente,
em pensamento, conversar com Deus e tentar mudar minha maneira de pensar positivo, pensar que eu poderia sair, e as coisas começaram a aparecer. E aí foi a primeira fase, que foi a saída desse mundo para um mundo de verdade, onde eu passei a me dedicar a cuidar de outras pessoas, de mendigo, de ir para a favela. Então o livro conta essas duas fases, a fase da drogadição para a saída dela, e depois também um pouco sobre o Covid e sobre minha vida profissional em si, né? O livro se chama Transformação da Escuridão das Drogas para a Plenitude do Sucesso. E o maior intuito com tudo isso, e foi um desafio para mim, porque eu sou CEO de uma empresa de tecnologia reconhecida não só no Brasil como fora, eu expor a minha vida pessoal. Sim. Nesse sentido foi uma decisão muito difícil, corajosa, mas que eu nunca me apeguei, porque eu já tinha tido um encontro com esse lance da simplicidade, de trazer para o pensamento que as coisas ruins que eu passei podem servir para a vida de alguém, para que elas ou saiam da situação que elas estão vivendo, ou elas entendam que existe um outro tipo de caminho de vida, né? Então, quando você falou do lance da simplicidade, eu acho que eu tive o maior acesso a isso no Covid mesmo. Eu passei por isso antes lá na conversão, né, em 2007, mas o Covid eu acho que foi um divisor de águas. E quando eu saí do Covid, eu falei, cara, agora não tem outra saída, eu preciso dividir isso com quem está próximo, com quem está longe, para que eu consiga trazer mesmo a mensagem de que tudo é possível, né? O que controla isso são os nossos avanços, a nossa maneira de pensar, como a gente muda o mindset, como a gente passa a acreditar em algumas coisas que antes a gente não acreditava, como que a gente evolui como ser humano nessa terra, que para mim é o principal propósito do ser humano estar aqui, como que eu evoluo, como que eu busco, né? E aí, conforme as minhas buscas foram acontecendo, as coisas vieram, o próprio universo permite isso, que as coisas elas vêm aparecendo para que você consiga ir para um próximo nível, e o desejo de trazer essa mensagem para o maior número de pessoas possível é para mesmo provar que é possível você sair de um mundo de escuridão. E aí eu falo da droga, mas não é só da droga. Aí nós temos a depressão, nós temos as doenças, nós temos as psicossomáticas. Cara, tem uma infinidade de situações que tornam a vida uma vida infeliz, uma vida que vai nos levar cada vez mais para o fundo do poço. Então o conteúdo desse livro é para dizer, cara, é possível você sair de qualquer situação. Você precisa primeiro ter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, conseguir entender como funciona o pensamento, as próprias leis da natureza nos suportam para que a gente consiga sair de situações que a gente fala, não dá. E para lugares que são lugares de conquistas. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de felicidade, eu estou falando de condição emocional, né? A gente fala, é saudável. Saudável não é quem tem um corpo saudável. Né? A pessoa pode ter saúde, ter o corpo saudável e não ter saúde, porque a saúde é uma conjunção entre o físico e o emocional, né? Então o livro vem para poder dividir um pouco com o público isso. Muito interessante. O que eu olhando do outro lado, alguém que passou por tudo isso, um lutador, um vencedor, é que a partir de uma pessoa que você consiga tocar, transformar, o seu livro teve um êxito. Você pode ter certeza que a primeira pessoa que lê e tocar, você conseguiu êxito, e o êxito aqui na Terra você conseguiu fazendo isso, ajudando, transformando as pessoas. Tem uma passagem bíblica que fala, né, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Neto, eu gostaria que você comentasse um pouco do seu instituto de crianças, de auxílio. Começou aqui em Piratininga, essa coisa bonita. Quando você chega lá, o que você sente? Cara, eu vou chorar, porque é um negócio que mexe muito comigo, cara, muito. Porque eu tive uma infância rodeada de amor, né, pelos pais, e fiz más escolhas. Eu fiz as escolhas ruins da droga, do mundo que eu vivia. E quando eu tive acesso ao amor de Deus, a entender o que o amor de Deus significa para nós, seres humanos, eu falei, cara, não, parte da minha vida não pode ser minha, eu tenho que usar o mesmo amor que eu recebi, né? Eu preciso doar isso de alguma forma. E uma chave virou para mim.
foi o momento que eu falei, cara, parte da minha vida agora não é mais só minha, parte da minha vida agora vai ser dividida. Como que eu comecei a fazer isso? Com o meu tempo. Eu não comecei fazendo isso com dinheiro, não comecei... E Deus foi acrescentando vagarosamente, foi bem lento, foi bem uma construção mesmo de 2007 para cá, são muitos anos, mas eu já tinha esse desejo de ajudar as pessoas. E eu comecei fazendo isso quando eu ganhei meu primeiro salário. Eu falei, cara, parte desse salário eu vou comprar uma cesta básica e vou levar para a favela, porque eu vou dividir aquilo que eu estou tendo acesso. E as coisas foram se multiplicando. Devagarzinho eu fui começando a entender, até que eu conheci um projeto em Piratininga, comecei a ajudar financeiramente esse projeto, pessoa física, né, não pessoa jurídica. Esse projeto começou a tomar um corpo, que era com um amigo meu lá de Piratininga, até o momento que eu comecei a pedir para Deus, eu quero ajudar as crianças, cara. Eu saí do mundo da droga, eu fui um adolescente problemático, mesmo estando rodeado de amor, eu fiz as escolhas ruins. Como é que eu faço para apoiar as pessoas que estão vulneráveis, né? Que o nosso país às vezes não dá suporte de saúde, de educação, e elas têm acesso a uma vida, o círculo delas leva elas para a drogadição, leva elas para o roubo, para o tráfico. É um negócio maluco. E quando eu me coloquei nessa situação de começar a ajudar aquele primeiro projeto pequenininho, eu fiz um voto com Deus e falei, cara, eu quero que o negócio cresça e eu sei que para isso vai precisar do financeiro aqui. Então eu quero prosperar. Comecei a lutar, isso me deu força para lutar mais ainda com a empresa, para a empresa crescer mais ainda. Começamos um projeto em Piratininga com a ideia de pilotar um modelo onde eu pudesse apoiar as crianças que estavam em vulnerabilidade social para que elas conseguissem ter oportunidades e enxergar que é possível sair de qualquer lugar, né? Que é possível deixar uma vida vazia, rodeada de coisas ruins, para tomar atitudes e ações que na verdade é isso que transforma a vida. E aí a gente começou a pilotar esse modelo em Piratininga e acho que ficamos lá 1 ano, 2 anos, até abrirmos em Bauru. Então hoje são mais de 400 famílias atendidas. A ideia inicial lá foi, cara, a gente vai dar apoio para essas crianças para que elas tenham um futuro. Então a gente ensina tecnologia, informática, música, tem teatro, alimentação, o trabalho é no contraturno escolar, então a criança sai da escola, almoça lá e passa a tarde lá, então ela tem acesso ao amor, ela tem acesso a um nível de envolvimento que ela não tem na casa dela, né? E além de trabalhar com as crianças, nós também apoiamos o círculo dela, porque a gente não acredita que a criança precisa de um apoio dos pais ali, a gente quer de alguma forma também ajudar o círculo que aquela criança vive, para que ela tenha mais força mesmo para dirigir a vida dela de outra forma dali para frente, né? Que ela tenha opções para que ela consiga sair daquela vida triste, muitas vezes, para uma vida plena e feliz, né? Completa. Então foi assim que a coisa tomou forma. Neto, como é que você se vê daqui 10 anos? O que você espera? Você tem alguma ideia, alguma coisa? Eu sei que a coisa anda tão rápido, mas você imagina alguma coisa lá na frente? Eu sou um planejador, né? E a vida me ensinou que às vezes eu não posso planejar tanto. Às vezes a gente tem que viver o hoje. Mas eu sou um sonhador. Eu sempre sonhei em viver de filantropia. Na verdade, eu sou um empreendedor que ama gerar negócios, ama criar, ama resolver a dor das pessoas. Eu faço isso através da empresa. E eu sonho em poder doar parte da minha vida para que eu consiga transformar a vida de outras pessoas. Acho que esse é o meu primeiro livro, não acho que vai ser só esse. E acho que o tema dele mostra um pouquinho, reflete um pouquinho daquilo que eu espero para o meu futuro. Então eu sou um super sonhador. Eu falo para Deus eu falo para todo mundo isso. Eu falo que eu peço para Deus para que eu seja o dono do ouro e da prata nessa terra, para que eu consiga, em vida, fazer aquilo que é necessário na minha concepção de vida, deixar um legado, deixar uma história, ensinar os meus filhos a olharem para mim e para as outras pessoas com amor
entendendo que é necessário doar parte da vida sim, seja num abraço, seja num carinho, seja numa cesta básica, seja com grana, tem N formas da gente fazer o social, né? Então esse é a meta de vida. Ainda mais hoje numa sociedade cada vez mais individualista, né, Neto? E material, né? Materialista, individualista, onde você não consegue um relacionamento, seja no trabalho, o que for, sempre alguma coisa pensando, se tem outras coisas envolvidas. E a gente perdeu isso. A simplicidade, as coisas simples, né, de estar sempre junto. É fazendo conexão com informação, hoje recebendo nosso amigo aqui, Neto Bonatelli, e lembrar que prevenção, esse é o melhor caminho. Neto, eu vou pedir para você deixar uma última frase aqui para nós estamos fechando esse bate-papo nosso. Agradecer muito a sua presença aqui. Vamos ler seu livro. Que bom. E assim, é o que eu falei anteriormente, você mudando uma pessoa, você pode ter certeza, seu objetivo, já valeu, amigo, já valeu. E aí você pode encostar a cabeça no travesseiro, tranquilo. Deixa para nós uma frase, meu amigo. Cara, acho que o que mais mexe comigo assim é a possibilidade de que nós, como seres humanos, somos o dono, somos os protagonistas da nossa vida. E para nós é possível sim você sair de qualquer condição por uma condição desejada, né? Para isso é necessário você se conhecer, é necessário você se conectar com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, cuidar da tua saúde, principalmente da sua saúde mental, porque tudo começa aqui. É da nossa saúde mental que o nosso emocional absorve ou não as coisas, que as nossas atitudes vão refletir aquilo que permitimos que o nosso cérebro defina. Na verdade, eu falo que o pensamento, eu aprendi isso até com meditação, né? O pensamento pode passar pensamento de qualquer jeito, mas o que vale é qual eu vou absorver. Então, o recado acho que maior cara, é possível que a sua vida seja transformada para qualquer nível, isso só depende de você mesmo. Obrigado. Obrigado, Marcelão. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu.